E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Canal Único. Eu sou a professora Mayara Marinho. Antes da gente prosseguir, não esquece de dar um like, né, um joinha e compartilhar aí, se inscrever no canal para você ficar atento a qualquer vídeo que eu vier postar aqui no canal. Para você que é administrador ou está estudando aí, se preparando para um concurso público, beleza? Esse vídeo vai ser sobre avaliação de políticas públicas. Hoje a gente vai falar sobre a árvore de problema, a gente vai falar sobre indicadores e a gente vai falar sobre o modelo lógico. Bora lá? Bem, o que é árvore de problema, né? Toda a concepção e a formulação de uma política pública parte de um diagnóstico de um problema. A gente precisa saber o que está acontecendo na realidade, né? Que de maneira geral, esse diagnóstico é um conjunto de necessidades da população ou de um grupo de pessoas que precisa de uma intervenção do governo, tá? E aí, como que a gente sabe que a gente interfere nas causas certas? Uma das metodologias é fazer uma árvore de problema. O que é essa árvore de problema? A gente parte do problema principal, da questão principal a ser resolvida, tá? E abaixo, né, na estrutura, nas raízes do problema, estão as causas dele. Né? Então, por exemplo, a gente falar sobre segurança pública. Se a gente for pensar na segurança pública como um problema a ser resolvido, a gente pode colocar aqui nas causas o nível educacional, a gente pode falar sobre desemprego. E aí, o que está relacionado a desemprego? Por exemplo, inflação. Ou pode falar aqui o que ocorre a inflação, a desvalorização monetária. Então, aí a gente vai fazendo uma árvore, né, daquilo, o que tá nas raízes desse problema que afetam a segurança pública. E acima da questão a ser resolvida estão os efeitos, né? Então, o que a segurança pública leva? Um problema de segurança pública, ela leva além do um aumento do índice de criminalidade, leva à insegurança, à insatisfação, leva a perdas patrimoniais, né? E essas perdas patrimoniais levam a, por exemplo, a desconfiança no governo, né? E assim por diante. Então a gente vai aqui, através de uma árvore de problema, a gente vai conseguir visualizar o problema todo, a gente vai conseguir também compreender em profundidade o problema, a gente vai identificar as raízes mas principalmente, ó, esse ponto aqui é muito importante, conseguir priorizar as ações na hora de tentar elaborar uma política pública, tá? E também a árvore de problema serve muito para manter uma comunicação eficaz. Porém, a árvore de problema é só um método e ele também traz desafios, como por exemplo, é bastante difícil você identificar os problemas que estão subjacentes, né, à questão. Por exemplo, se a gente pensar em segurança pública, muita coisa está relacionada à segurança pública, né? É um problema super complexo. Então, fica difícil você ali identificar com precisão quais são as causas das questões de segurança pública, tá? Também é uma dificuldade em alcançar um consenso e a colaboração, né? Porque pode ser que, por exemplo, alguns avaliadores entendem que o problema de segurança pública maior está relacionado à educação, ao invés do desemprego, ou vice-versa, tá? Também tem essa dificuldade em mapear completamente as causas, né? Porque a gente sabe que os problemas sociais são multicausais, né? Então, qual é a relevância, qual é o peso de cada causa que está levando aquele problema? Tem um risco na interpretação aí de uma árvore de problema e também essa resistência à mudança e uma visão um pouco estática, né? A árvore de problema, você tira uma foto mas pode ser que ao longo do tempo aí haja variações sobre o que causa o que, tá? Um outro elemento na avaliação de política pública que é muito importante são os indicadores, né? Por que os indicadores são importantes na avaliação de política pública? Porque eles permitem monitorar a realidade social. Né? É a partir de um indicador que você consegue pensar
que aquela questão social é um problema e você consegue monitorar, né, a evolução daquele problema, né? Então, por exemplo, indicadores de insumo, o orçamento, por exemplo, né? Ou então indicadores de processo, um tempo de espera, né? A pessoa, um cidadão que deseja se aposentar, então ela passa ali, sei lá, meses numa fila de espera para ser atendido em uma agência do INSS, né? Então esse é um indicativo, tempo de espera é um indicador de processo que indica uma ineficiência, né? Ou então um indicador de produto. Por exemplo, o número de beneficiários, né, o número de beneficiário muito aquém daquilo que a política pública pode atender, ou então o indicador de impacto, né, olha, a política pública não foi efetiva porque o indicador, a redução da pobreza pode ser um indicador à medida que isso conseguiu atingir, sei lá, 2% da população pobre, sabe? Então, os indicadores permitem esse monitoramento, essa mensuração de resultados, mas mais do que isso também eles permitem gerir o desempenho, né? Os indicadores embasam essa análise crítica dos resultados e também subsidiam a tomada de decisão. Eles contribuem para a melhoria contínua dos processos, facilitam o planejamento e o controle do desempenho e viabilizam essa análise comparativa. Eu diria que isso aqui é o mais importante, tá? Os indicadores, eles permitem comparar em outros contextos, em outros grupos, em outras populações, o desempenho de uma política pública, tá? Ou de uma questão a ser analisada. Quais são as características que os indicadores precisam ter? Eles precisam ser o que a gente chama de SMART, que eles precisam ser específicos, mensuráveis, atribuíveis, relevantes e temporalmente regulares, tá? O que é isso? A gente falou um pouquinho aqui sobre isso, tá? Eles precisam ser relevantes, ou seja, eles têm relação. Deixa eu só mudar a minha canetinha aqui. Marcador de texto. Eles precisam ser relevantes, eles têm relação com o objetivo da política pública, eles precisam ser comparáveis, ou seja, os dados são padronizados, eles precisam ser periódicos, né? Eles podem ser construídas séries históricas a partir do uso desses indicadores, e eles precisam ser desagregados, dá para extrair microdados, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de indicadores, né? Um índice de produtividade, ou o volume do gasto público, custo-efetividade, o tempo médio de desemprego, índice de satisfação do cidadão, o consumo de água, o IDH. Então, assim, são todos exemplos de indicadores que podem ser usados para subsidiar a avaliação de uma política pública, ok? Vamos lá. E, por fim, para esse vídeo, o próximo passo é a análise do modelo lógico, tá? Para que serve o modelo lógico? Na formulação de uma política, é adotado um modelo para definir os seus componentes e a sequência de eventos e elementos que formam um fluxograma que define cada etapa da intervenção. Esse modelo, que é o modelo lógico, é usado também na avaliação, por quê? Porque ele orienta e identifica as fragilidades da execução com foco no impacto. Eu falei no vídeo anterior que o modelo lógico é muito usado na nossa avaliação executiva, né? Por quê? Porque a gente, por exemplo, se a gente parte ali do que é o nosso problema, né? O que motiva a política pública? Para que a política pública está ali? Para que ela existe? Né? Para resolver, por exemplo, um problema de mortalidade infantil. E aí aqui está o nosso modelo lógico, tá? São 5 elementos: insumos, processos, produtos, resultados e impactos. O que são os insumos? São os recursos para efetuar as atividades necessárias. Então, por exemplo, se o problema é a mortalidade infantil, quais vão ser os insumos? Médicos, vacinas, agentes sanitários, hospitais, enfim. Os processos têm a ver com as atividades, as ações, tá? O que a intervenção faz efetivamente, tá? Então, é uma campanha, é a aplicação de vacinas, é a implementação de sanitários, tá?
Já os produtos é o que é produzido dentro dessa política, né? Então, por exemplo, o número de filhos vacinados pode ser um produto de uma política que tenta combater a mortalidade infantil, tá? Já os resultados e impactos, como eu disse no vídeo anterior, resultado tem a ver com o efeito de curto prazo, tá? O que se espera que aconteça como consequência da política. Então, por exemplo, o produto é o número de filhos vacinados, o resultado é, por exemplo, a gente pode adotar um indicador, a porcentagem de crianças, ou então uma redução de 20% na mortalidade infantil nos últimos 4 anos, sabe? E o impacto é efetivamente a redução da mortalidade, tá? Que aí já é um benefício de longo prazo aí. Lembrando que os indicadores que a gente observou no slide anterior, eles podem ser associados a cada componente do modelo lógico, auxiliando na análise apresentada mais à frente da teoria do programa. Como exemplo, né, o número de beneficiários deve estar contido nos indicadores de produto. Ok? Então, há indicadores para cada elemento do modelo lógico aqui, tá? Então, os indicadores servem para auxiliar aí nessa avaliação de política pública, a avaliação de cada elemento do modelo lógico, beleza? Bem, a gente fica por aqui. Eu agradeço aí o tempo de vocês, espero que esse vídeo seja útil aí. Vamos para o próximo vídeo, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a inferência causal, contrafactual e significância estatística e intervalo de confiança para avaliação de políticas públicas. Até a próxima.